Queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês. Daqui a pouco nós vamos estar clamando a Deus mais uma vez, buscando do Senhor os milagres e a transformação para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Então vai preparando o coração de vocês e também a sua Bíblia Sagrada, porque creio eu, no nome do Senhor, que Deus hoje está preparando uma palavra poderosa, uma palavra de transformação para a sua vida, de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Amém? Nós vamos estar orando a Deus e logo após a oração nós vamos entrar aqui na ministração da palavra do Senhor. Mas antes da gente orar ao Senhor nosso Deus, hoje eu quero falar algo para vocês antes de orarmos e antes da ministração da palavra de Deus. Temor ao Senhor. Todos nós precisamos aprender a ter temor à palavra de Deus. Quando nós temos temor à palavra de Deus, grandes coisas da parte do Senhor acontecerá na nossa vida. Transformação, cura, milagres, benevolências e enfim, a alegria do Senhor, ela passa a fazer parte de nossa vida. Então é importante a gente estar vivendo debaixo do temor da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Assim seja. Nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus e buscando aqui a presença gloriosa do Senhor para a nossa vida. E nós hoje vamos ter a participação do pastor Marcos, que vai estar entrando conosco aqui ao vivo. E eu tenho certeza que o Senhor manifestará grandes coisas aí sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmão. Se você pode fechar os teus olhos, feche os teus olhos e vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, estenda agora as tuas mãos sobre a vida do teu povo de uma maneira santa, de uma maneira poderosa. Senhor, trazendo sobre eles, ó Pai, o fortalecimento, a cura, o milagre, a transformação que vem do Senhor. Meu Deus, entra na casa do teu povo, fortaleça-os, abençoa-os de uma maneira santa e poderosa, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todos sempre, no nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, hoje eu quero chamar, entre com a mensagem, antes que ele entre com a palavra de Deus ao coração dos irmãos, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre o temor à palavra de Deus, o temor à obra do Senhor. Antes que ele ministre a palavra, pastor, seja bem-vindo mais uma vez em mais um culto no lar. Seja bem-vindo a todos os irmãos. Antes que o senhor ministre a palavra, eu quero só fazer uma leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Amém? Atos 30, capítulo 9, versículo 31. Diz assim: Pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Amém? Ou seja, quando eles andavam no temor do Senhor, elas eram consoladas pelo Espírito Santo. Pastor, eu quero ser consolado pelo Espírito Santo, porque eu tenho sofrido, tenho padecido, tenho enfrentado situações complicadas, eu necessito que Deus derrame a unção da consolação sobre a minha vida. É preciso andar no temor do Senhor Jesus. Amém? Quando nós tememos a Deus, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, grave isso na sua mente, tema ao Senhor, viva no temor e você com certeza será consolado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe o senhor. Hoje a palavra é com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Pastor, hoje eu quero trazer alguns testemunhos, amém,
dos milagres do Senhor sobre a minha vida, né? E eu quero, de uma forma, né, também compreender os milagres e os testemunhos dos irmãos. Amém? Amém. Nessa noite, eu quero começar, né, dizendo que, como se eu disse, do temor ao Senhor, né, quando nós conseguimos temer a presença do Senhor, né, tudo que o Senhor traz sobre a nossa vida, né, uma bagagem de conhecimento, sabedoria, né, quando nós temos esse temor, essa obediência, nós compreendemos tudo que se passa entre nós, né, somos igrejas, e a presença do Espírito Santo, né, a presença do Senhor sobre a nossa vida, nós conseguiremos, né, compreender e alcançar grandes coisas. Amém? Mas muitas coisas, né, não nos importa se preocupar, porque nós sabemos que o mais importante chegará até a nossa vida, né? Se nós temos, né, a plena convicção que precisamos estar com Ele, precisamos reconhecê-lo, né, precisamos nos alimentar dele, nós já alcançamos, né, uma sabedoria e uma necessidade dentro de nós, né? Então, quando essa necessidade ela chega, né, nós temos que alimentar o nosso espírito, amém? Não deixar vago, não deixar uma falha. Nós temos que ser alimentado e buscar, né, essa sabedoria perante o Senhor. Então, vamos realmente, né, temer a palavra do Senhor, temer aquilo que Ele nos mostra, aquilo que Ele fala ao nosso coração e não duvidar, né? Nunca deixar de existir a esperança entre nós e o Senhor, entre a nossa vida que estamos vivendo hoje e a nossa esperança que vamos viver, né, nos tempos futuros, porque a certeza é que o Senhor é Deus e Ele é maravilhoso para abençoar a nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. E eu quero Glória nessa a Deus. noite falar alguns testemunhos, né, que já se passou na minha vida, porque eu sou um milagre perante o Senhor. Amém? Se eu estou aqui, se você vai ouvir essa palavra hoje, é porque você, como eu, somos privilegiados. Amém? E eu tenho o privilégio de estar aqui hoje pela misericórdia e pela graça do Senhor, porque Ele nos sustenta, né? Ele nos dá condições todos os dias. E, e eu quero começar por um testemunho, né? Desde o início, na minha mocidade, onde o Senhor me formou, onde o Senhor estava me preparando, né, para vir a este mundo, né? Eu vim de uma gestação que não foi perfeita, né? Mas que o Senhor Pastor, tá sem o áudio aí. Tá me ouvindo, pastor? Tá sem o som, tá sem o áudio. Ele vai voltar. Deve ter dado algum problema no áudio do aparelho dele lá. Ele vai entrar novamente. E como ele já está aqui novamente, eu tenho certeza que Deus ele vai falar no coração de cada irmão, de cada irmã, no nome de Jesus. Oi, pastor. Oi, melhorou agora? Agora melhorou. Tivemos um probleminha técnico, mas glória a Deus. Como eu dizia, né, os planos de Deus são perfeitos para ser cumprido, amém? No meu nascimento, os médicos, né, informou para, né, meu pai para que ele fizesse uma certa escolha, né, entre eu, né, e minha mãe naquela gestação, né, naquele nascimento.
E simplesmente, né, ele colocou a minha vida e a vida dela nas mãos do Senhor, né? E assim foi feito. Amém? Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, ela também está com muita saúde, né? E isso já começou desde o início. Amém? Eu sou testemunha viva do milagre do Senhor. Amém? E muitas vezes, amados, né, nós deixamos, nós nos ocultamos, né, de falar dos nossos testemunhos, dos milagres do Senhor sobre a nossa vida, simplesmente por medo ou por vergonha, né? Mas a gente sabe que deve ser dito sim, né? Os milagres do Senhor devem ser falados, devem ser anunciados, não simplesmente para vangloriar, né, o Senhor, mas para mostrar que o Senhor, ele é Deus e ele veio, né, para que uma palavra fosse cumprida na nossa vida, amém? E E assim como eu creio que você, né, tem muitos testemunhos, tem muitos milagres, né, a ser dito. Mas você talvez pode me dizer, mas pastor, eu não passei por nenhum milagre do Senhor, né? Eu não tenho nada a ser testemunhada. Mas eu quero te dizer que você tem sim. Amém? O Senhor, ele opera no oculto, no invisível, onde que nós que somos carnais, né, que temos um espírito, talvez não conseguimos compreender e entender, mas ele está operando. Amém? E eu quero trazer, né, eu poderia trazer aqui muitos testemunhos do Senhor sobre a minha vida, né? Eu vou citar mais dois e um outro testemunho foi que eu estava na região de Venda Nova, para quem conhece, estava indo para a região do Barreiro, né? Atravessando a cidade. Numa noite de domingo, né? Eu ia pegar o ônibus 6350 que vai de uma estação a outra e, e até eu chegar na estação Vilarinho, né? Eu me atrasei um pouco a chegar no ponto, né? Me atrasei alguns instantes e o ônibus passou. Mas eu não deixei de, não me desanimei, falei, eu tenho que pegar aquele ônibus porque já era tarde da noite, né? Eu tinha que chegar a tempo na estação Vilarinho para que eu chegasse, né, a tempo na estação Barreiro, né? Porque no outro dia eu ia trabalhar cedo. Então eu corri, consegui pegar o ônibus no outro ponto. Cheguei na estação Vilarinho, na hora que eu cheguei lá, o ônibus saiu. Amém? Na hora que aquele ônibus saiu, eu fiquei chateado, né? Eu fiquei de uma forma sem entender, mas ali o Senhor estava operando sobre a minha vida. Amém? Ali o Senhor estava me guardando. E eu mesmo sem entender, né? Fiquei, poxa vida, Senhor, eu vou me atrasar, eu vou chegar mais tarde. Eu corro o perigo de não conseguir pegar o próximo ônibus para que eu chegue em casa. No outro dia eu vou acordar cedo, vou ir para o trabalho. Enfim, aguardei o próximo ônibus. Amém? E quando eu entrei naquele ônibus, eu senti algo diferente ali, né? O Senhor tocou no meu coração, tirou aquela preocupação, né? Aquela dúvida do meu coração, de uma forma, né? Uma raiva. Mas a gente sabe que a gente tem que se controlar, né? Sobre as nossas emoções. Querido, para quem conhece, né? O ônibus ele vai de uma região a outra, passa pelo anel rodoviário. Na hora que chegou no anel rodoviário, o ônibus que estava à frente, que seria o ônibus que eu estaria nele, né? Estava parado e ao redor dele estava cheio de polícia, que havia assaltantes naquele ônibus. E os assaltantes, né, infelizmente, assaltaram o ônibus inteiro, amém? E era para eu estar naquele ônibus, era para eu ter sido vítima daquele assalto, né? Ter passado por aflição, né? Não sei o que teria, né, sucedido sobre a minha vida. Eu entendi naquele momento, né, a confirmação, eu tive a confirmação que o Senhor estava me guardando. Mas eu entendi, poxa vida, Senhor, me desculpa, né, pelo meu primeiro ato, porque a gente
A gente age segundo o impulso, né? E, e a gente sabe que isso muitas vezes não é bom, né? Porque gera dúvida, gera rancor, gera coisas ruins. Mas naquele instante o Senhor tirou do meu coração todo o rancor, toda dúvida, e eu pude entender que o Senhor opera sobre a minha vida. Amém? E que Ele estava me guardando mesmo sem eu entender aquela situação, eu fui guardado. Amém? Eu, num terceiro testemunho, né, trabalhando como Uber, como motorista, peguei um passageiro, estava deixando ele a caminho do destino, e chegando no destino, eu me deparei com uma rua sem saída. Amém? E a gente sabe que o coração do homem, né, só o Senhor consegue entender, né? Eu, de forma alguma, né, me deu uma dúvida, me gerou uma preocupação sobre aquele passageiro, sobre aquela pessoa. Mas ele, infelizmente, né, estava com um ato, se preparando para executar um ato sobre a minha vida com uma certa necessidade de assalto. Amém? E na hora que eu parei o carro para deixar ele, ele me pagou a corrida e me pagou até numa quantidade maior. Falou: rapaz, Deus é contigo. Eu senti uma luz transmitida sobre você e eu não consegui realizar aquilo que eu ia realizar agora, né? Eu ia te assaltar, infelizmente, mas eu não vou fazer isso porque eu senti uma coisa boa sobre você. Amém? Então, vira seu carro aqui mesmo, vai embora, não precisa de me devolver o troco. E ali eu já comecei a dar glórias ao Senhor. Mais um testemunho, né? Por mais um livramento. E é assim que o Senhor age sobre a nossa vida. Mesmo sem nós entendermos, amém? Nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que perseverar, porque ele age, né, no oculto, amém? Porque o Senhor está comigo, né, aqui neste momento. Eu sei que ele também está com você aí neste momento. Eu sei que você já também foi ato de ser guardado por Deus ao longo da sua vida, amém? Eu creio que você tem um testemunho, talvez sem mesmo você entender, eu acredito que você tenha um testemunho para ser dado, amém? Um milagre na sua vida para ser falado. E a gente tem que, né, agir de uma forma perseverante, né, sobre esses atos, porque o Senhor, ele é Deus, amém? E na palavra dele, que eu vou falar para vocês, que está em Salmos, nos fala sobre isso, sobre o testemunho, sobre, né, a orientação, sobre o anunciar o milagre, amém? A necessidade de anunciar, a confiança, a perseverança. E eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, Salmos capítulo 119 e versículo 46. Nós temos o privilégio de ser participante, né, dos milagres do Senhor. Porque, sendo participante, né, a gente está recebendo, a gente está sendo tocado, a gente está sendo usado pelo Espírito Santo. Amém? E quando a gente é instrumento, significa que a gente se entregou, significa que a gente, né, depositou a nossa confiança no Senhor. E, e em Salmo 119, né, que nos fala da, da excelência da lei do Senhor, né, e da felicidade daqueles que puderam, né, observar alguns alguns aspectos, algumas coisas positivas, né, e falaram. Aqui Val nos trouxe essa palavra dizendo da seguinte forma: também falei dos seus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Amém?
Val anunciou essa palavra, né? Falando para o Senhor, eu vou trazer os meus testemunhos perante os reis, e eu não vou me envergonhar, eu não vou temer nada que o homem possa sentir, que o homem possa observar sobre a minha vida. Assim, eu quero trazer essa palavra nessa noite para você, dizer para você não desistir, e dizer também para você não se envergonhar dos atos que já foi feito na sua vida. Amém? Porque nós somos guardados, nós somos protegidos do Senhor. Sobre nós temos o privilégio de ter armadura, amém? De ter a armadura da proteção, da segurança, da firmeza e também da sabedoria. Então não duvide, mesmo que tudo pareça uma loucura, mesmo que tudo pareça está te atrapalhando, está te impedindo de fazer algo melhor. Não pense isso. Do Senhor vem o melhor sobre a sua vida. Amém? E eu creio que o Senhor agiu na minha vida segundo a vontade dele. E eu aceito, eu recebo e eu dou glórias por isso. Porque eu tenho o privilégio de ter a vida, de estar aqui com você, né? Eu tenho o privilégio de ter a sua presença nessa live. Eu creio que o Senhor guardou a sua vida até aqui. Amém? E eu quero te dizer para você colocar a sua vida nas mãos dele para que você continue sendo sustentado por esse Deus que é maravilhoso, que é justo e fiel para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que se entregam por completo. Amém, queridos? E em Salmos, nessa palavra, o Senhor também confiou que aquele povo pudesse realmente, né, trazer os testemunhos, falar da presença dele, dos milagres dele, claro, como eu disse, sem se vangloriar, né, sem aumentar o Senhor. Amém? Ele não queria ser aumentado de uma forma gritante, mas ele queria o reconhecimento, sim. Ele queria ser reconhecido como o guia, como aquele que pudesse trazer o sustento, aquele que pudesse trazer o consolo, o caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu creio que aquele povo, né, os reis, puderam entender a caminhada daqueles povos que tinham o Senhor e que puderam, né, trazer testemunhos, que eram testemunhas vivas dos milagres operados pelo Senhor. Amém? E é interessante que a gente não pode, né, amados, julgar de forma alguma. Amém? Não julgue aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Nós temos a consciência que esse é o papel do Senhor. E eu, como pessoa cristã, eu não quero, de forma alguma, né, tomar o papel do Senhor. Eu quero, né, eu confio no Senhor para esse ato. Eu sei que Ele vai, né, fazer aquilo que é melhor. O tribunal do Senhor é certo. Então não vamos julgar, né, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa sobre pessoas, sobre atos. Vamos deixar isso na mão do Senhor. Amém? Vamos apenas testemunhar. Não perca o seu tempo falando coisas improdutivas, coisas que vai rebaixar, né? Tenha o seu tempo positivo para edificar, para aumentar, para ajudar pessoas. Amém? Glória a Deus. Pastor, nós sabemos, né, que o Senhor, ele é justo, né? E ele Sim. sabe, né, de todas as coisas, né? Por onde caminhamos, por onde pensamos, ele consegue esquadrejar todas as nossas os nossos sentidos, né? E é interessante que em Colossenses, se você não desejar, não precisa de abrir a Bíblia, Colossenses 3:23, né, nos diz assim: tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Então, se eu estou aqui trazendo os meus testemunhos, é para o Senhor, querido. Amém? E para que você receba esses testemunhos, esses exemplos, para que você possa também testemunhar, buscar, né,
um crescimento espiritual, buscar se fortalecer na presença do Senhor, e que seja de todo o seu coração para o Senhor e não para os homens, porque a gente sabe que o importante é aquilo que a gente faz de coração, pensando, tendo como foco Cristo. Amém? Esquecendo tudo que se passa ao nosso derredor, pessoas que tentam nos atrapalhar de seguir o Senhor, né? Atos que tentam nos diminuir, que tentam tirar a nossa bênção. Vamos ter a consciência, vamos ter a visão de águia para entender que o nosso tempo é precioso para edificar, para testemunhar, para crescer, amém? E para levar ao mundo inteiro quão grande é o nosso Deus e quão grande é o nosso amor pelo Senhor e a nossa confiança. Assim, nós vamos, como o vírus, né? Como esse coronavírus, contaminar as pessoas de bênção, de glória. Você, né? Vamos todos parar para pensar o quanto este vírus contaminou, o quanto esse vírus conseguiu chegar a muitas pessoas. Imagina você, né, contaminando as pessoas com suas palavras, né, com suas palavras positivas, com sua confiança no Senhor. Isso vai se expandir, isso vai, né, ir de nação para nação, e é isso que a gente tem que ter como objetivo. Amém? É isso que o Senhor espera de nós, que a gente leve a palavra dele, que a gente testemunhe, porque o Senhor é comigo. E eu creio que o Senhor também é com você nessa noite. Amém? Claro, né, pastor? Como eu Glória a disse, né, a Deus. gente tem que vigiar, né, perseverar dia após dia, momento após momento, né? Porque uma palavra, né, que for semeada de forma improdutiva, né, de forma errada, né, vai trazer, né, um objetivo, né, uma causa ao contrário ao coração dos amados, né? A gente tem que vigiar sobre as palavras que são ditas, amém? Sobre os testemunhos que são falados. Fale de todo o seu coração, fale aquilo que realmente aconteceu, que realmente, né, o Senhor executou sobre a sua vida, porque vai impactar o coração daquele que ouve, daquele que está entendendo. E eu tenho certeza que essa pessoa, ao ouvir os seus testemunhos, ao ouvir aquilo que o Senhor realizou sobre a sua vida, ela vai ter uma convicção diferente. Porque talvez ela não conseguiu entender que o Senhor agiu sobre a vida dela, mas simplesmente no ato de ouvir um milagre sobre a vida de uma pessoa tão próxima, que talvez, né, se escondeu por muitos anos, não contou que foi livre de algo, que recebeu uma graça, né? Essa pessoa não vai ganhar essa confiança, não vai conseguir se alavancar. Então, não se esconde, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha intimidade, porque nós sabemos que a intimidade é ruim, que o medo é ruim, que a vergonha é ruim. Vamos ter confiança, vamos ter credibilidade, vamos ter firmeza na nossa voz, na nossa fé, no milagre do Senhor sobre a nossa vida, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir, e eu sei para onde o Senhor quer me levar. Amém? Tenha essa certeza sobre a sua vida também, porque eu creio que o Senhor é com você, e eu creio que o Senhor é poderoso e ele age, ele está agindo sobre você. Amém? Vamos ter olhos de águia, coração aberto, mente aberta para entender tudo o que se passa sobre a nossa vida. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, queridos? A gente realmente não pode viver na timidez, porque quando a gente vive nessa timidez, o Senhor não se agrada. Ele falou até com o Gideão, né? Faça aqueles que são tímidos e medrosos voltar para sua casa. Queridos, eu quero falar uma coisa aqui diante dessas palavras, pastor. O livro de Salmos, que o senhor leu aí, 119, e também o versículo 33, Davi, ele já falava sobre isso. Davi já tinha uma preocupação, né, no seu coração de ficar distante de Deus.
de ficar distante da presença do Senhor. Ele tinha essa preocupação, porque, como nós também, né? Quando a gente está sozinho, a gente fica angustiado, fica depressivo, a gente fica melancólico e assim sucessivamente. E Davi trazia no seu coração também essa preocupação. Eu sei que eu tenho falado para algumas pessoas que passaram por um processo de separação conjugal, algumas pessoas passaram por um processo de abandono, né? E essas pessoas sabem que isso não é bom, é ruim. A gente fica com o coração entristecido, magoado, chateado, porque ninguém gosta de ficar sozinho, né? Se eu perguntar para todos os irmãos que estão aí ao vivo, quando você gosta de ficar sozinho, todo mundo vai dizer que não, porque nós gostamos de conversar, gostamos de dialogar. Então Davi já trazia esta preocupação no coração dele, quando fala aqui no versículo 33 do capítulo 119, ele diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho da tua, olha, veja bem, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Ou seja, se o Senhor me ensinar a viver na tua palavra, no teu caminho, eu vou guardar até o fim. E foi por isso que nós temos aprendido aqui, que a Bíblia nos fala no Novo Testamento, que aquele que é fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Está lá no livro de Apocalipse, né? E a gente hoje está vivendo uma situação muito complicada. Eu falo isso que eu ainda era bem criança, bem jovenzinho, e eu já ouvia, né, os meus pais, os meus tios, né? Aqueles mais idosos, eles já comentavam. E olha que a gente morou em roça há muito tempo, né? Filho de fazendeiro, que plantava, que cultivava, que criava porco, boi e etc., né? Havia uma fartura muito grande lá nas fazendas. E eles próprios não tinham muitos estudos, mas eles já falavam isso, né? Diziam assim: olha, haverá um tempo, chegará um tempo que o homem vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar. Vai chegar esse tempo, mesmo naquela falta de conhecimento, de sabedoria deles, aqueles homens que não tinham uma cultura, né? Não tinham conhecimento, uma formação, não tinha uma graduação, mas eles já falavam. Eu me lembro que eu era bem criança, eu ouvia eles falar: olha, vai chegar um tempo que o homem vai ter muito dinheiro, mas não vai ter o que se comprar. E hoje, pastor, a gente está vivendo esse tempo. Hoje a gente está vivendo essa situação. Você vê aí, que você vai em determinado mercado, há lá, né, quantidade que hoje você pode comprar. Você pode levar para sua casa 3 pacotes de arroz por família, 2 pacotes, 1 pacote, 4, 5 latas de óleos por família, né? Porque tem aquele limite para você comprar, porque eles estão preocupados de não haver condições de reposição. Então, aquilo que os antigos falavam, hoje nós estamos vivendo isso, né? Por isso que a palavra do Senhor, ela nos fala no livro de Eclesiastes, que há tempo para tudo, né? Há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de viver e tempo de morrer. Olha, queridos irmãos, a palavra de Deus fala no Novo Testamento que existe apenas 2 caminhos. Quando eu falei aqui no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que nós precisamos ver no temor de Deus, é isso, né? Às vezes, quando a gente entra no culto no lar, ou entra na mensagem para falar do amor de Deus, muitas pessoas estão preocupadas em ligar a sua televisão para assistir uma novela, para ver qualquer outra coisa. Outros estão desatentos, outros não dão ali atenção à palavra de Deus, outros não têm aquela intimidade com Deus, outros não têm aquele momento de tirar aquele instante para falar do amor de Deus, e muitas das vezes essas pessoas se ocupam o seu tempo com coisas banais, com coisas que não têm sentido nenhum, né? Está ocupando ali o seu tempo com coisas que não vai frutificar, que não vai trazer
né, uma proteção tal, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é vida, luz e paz, é essa, querido, que nós temos que dar atenção, que nós temos que tirar o tempo, que nós temos que compartilhar, né? A gente vê aí quando age uma coisa de fofoca, logo aquilo se explode para o mundo inteiro, né? Você vê lá 2, 3, 4, 5 mil visualização. Quando coloca qualquer outra coisa que representa um escândalo, aquilo ali se explode pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Porque assim também não fazemos com a palavra de edificação, que é a palavra de Deus. Compartilharmos, mas tem muitas pessoas, né, queridos e amados irmãos, pastor, que parece que tem vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo. Não, eu não vou mandar para o meu amigo tal, porque meu amigo tal não acredita, não crê. Mesmo crendo, não acreditando, querido, é necessário você mandar água mole, em pedra dura, vai batendo até que fura. Nós precisamos aprender isso. A palavra de Deus ela tem que ser pregada nos 4 cantos do mundo. Seja para o sábio, seja para aquele que não tem sabedoria nenhuma, para o ignorante, para aquele grosso, para aquela pessoa que não quer ouvir, para aquele que quer ouvir, nós precisamos anunciar o evangelho da salvação, porque isso é uma obrigação, um dever nosso. Aí Davi traz a nossa memória aqui, pastor, dizendo: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. Eu vou guardar o caminho do teu estatuto. Eu vou guardar o caminho da verdade, o caminho da palavra do Senhor, e vou conservá-lo até o fim, queridos. O chamado que Deus fez para você, o Senhor nunca mais te lançará fora. E a gente tem visto aí as pessoas negando o chamado, negando ali realmente o compromisso com Deus para outras coisas serem feitas. Sendo que a Bíblia diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e depois te acrescentarei as outras coisas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas: paz, alegria, longanimidade, refrigério, tranquilidade, amor, união, saúde. Deus tem tudo isso para te dar, tudo isso para te conceder. Então, quando nós falamos aqui, pastor, de Davi, né, nós estamos falando de um homem que teve um relacionamento espiritual com Deus. Teve ali uma convivência com a santidade do Senhor. Né? Por que Davi venceu os seus inimigos? Porque ele buscava a Deus e confiava no Senhor. Mas Davi, queridos, não era super-homem. Davi não era o Batman da vida. Davi, ele era homem de carne e osso como eu e você. Davi sentia dores, Davi sentia calor, Davi sentia frio, Davi sentia fome e sede. Davi sentia necessidade de conversar e ouvir alguém falar com ele. Porque ele era também de carne e osso, como eu e você, mas a única diferença que Davi tinha de mim e de você era a comunhão com Deus. Ele tinha essa comunhão com o Senhor, e por causa dessa comunhão, ele passou a viver nas benevolências do Senhor. Por que eu e você também não venhamos viver nessa benevolência? Porque muitas das vezes nós deixamos a obra do Senhor a desejar. Nós estamos fazendo muitas das vezes a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. Nós estamos fazendo a obra do Senhor negligentemente. E quando nós fazemos a obra do Senhor verdadeiramente, nós alcançaremos de Deus a plena vitória que Ele preparou para todos nós. Amém? Porque a maior alegria do Senhor é quando Deus vê você sendo abençoado, vê você sendo transformado pela graça de Jesus Cristo. Amém? Então sirva o Senhor até o fim. Está chovendo, está com sol, está com frio, está com calor, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, estando bem vestido, mal vestido, calçado, descalço. Jesus falou: vinde como estáis. É para vir como está. Né? Se você bebe, se você fuma, se você droga, se você peca, se você prostitui, Jesus está te chamando
Porque quando nós entramos na palavra, no compromisso, na unificação, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor muda a nossa vida. Não, eu não vou para a igreja. Essa é uma das maiores desculpas, viu, pastores, que as pessoas têm inventado por aí. Só que eu quero dizer uma coisa muito importante para todos os nossos ouvintes e para aqueles que ouvirão depois. Desculpas não entram no céu. Desculpas não conquistam salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e ela te libertará. Alguns assim, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque eu fumo. Eu não vou para a igreja porque eu bebo. Eu não vou para a igreja porque eu gosto de prostituir. Eu não vou para a igreja porque eu gosto de adulterar. Queridos, Jesus falou: vinde como estáis. Porque quando você vai para Jesus do jeito que você está, Jesus faz você ficar do jeito dele. Mas nós precisamos aceitar a Cristo como nosso único, legítimo e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Assim seja. Então, se você bebe, você que está nos assistindo, e você que vai nos assistir depois aí, você que bebe, que fuma, você que comete pecado todo dia, toda hora, todo momento, você que toda hora está pecando, está falando palavrão, xingando, não veio, Jesus está te chamando, está te dando uma oportunidade. Sabe por quê? Eu estou voltando a palavra para o senhor agora, pastor. Sabe por quê, queridos irmãos? Jesus falou isso, dizendo assim: o remédio não é para os sãos, o remédio é para os doentes. Jesus falou: eu vim para os pecadores, não para aqueles que são purificados do pecado. Eu vim para aqueles que são pecadores. O remédio é para o doente, não é para o são. Porque se o são tomar o remédio, ele fica doente. Mas se o doente tomar o remédio, ele fica são. Então Jesus veio para você, querido. O Senhor não faz exceção. Eu não sou melhor do que aquele que bebe, do que aquele que fuma, do que aquele que se prostitui. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que você. Nós somos de carne e osso, somos iguais. O amor de Deus, ele é infinito para conosco. De igual modo, o Senhor não faz exceção, nem daquele que prega, nem daquele que não prega. Deus te ama como me amou. Como Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua. O que você precisa fazer é conscientizar que nós temos o privilégio de ter um único legítimo Salvador, que se chama Jesus de Nazaré. Então não perca mais tempo. Tome a sua decisão hoje. Eu quero ir para Jesus. Não existe. Eu posso falar com vocês aí que estão nos acompanhando. Não existe coisa melhor do que seguir a Jesus. Eu não abro mão do caminho que o Senhor me colocou. Eu não abro mão do Senhor. Eu não abro mão do caminho do reino do céu. Eu não abro mão. Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque o que vier depois, glória a Deus. Amém? O que vier depois, louvado seja Deus. Mas primeiro é Jesus Cristo. Abra sua mente aí e diga: Jesus, entra na minha vida e faça moradia. Então, Davi, ensina-me ao Senhor o caminho do teu estatuto. Ou seja, o caminho da tua palavra, o caminho da verdade. E guardarei até o fim. Eu quero aprender como servir. Quando nós queremos aprender, nós vamos aprender e vamos servir. Não adianta a criança ir para a escola se ele não quiser aprender. Ele vai ficar 200 anos na escola e não vai aprender nada. Não adianta o pai brigar, a mãe bater, o pai xingar, não resolve. É ele que tem que ter consciência, querido. É ele que precisa dizer assim: eu preciso aprender, eu preciso ser alguém na vida daqui a algum tempo. Eu preciso aprender. Assim é comigo e com você. É você que precisa querer no nome de Jesus. Não adianta eu ficar aqui batendo na sua cabeça, gritando no teu ouvido, todos os dias querendo mostrar para você o caminho da salvação, se você realmente não dá a mínima, não tira tempo para ouvir a voz de Deus. Né? Então veja bem, eu falo de amor, mas também falo de disciplina. Eu falo de bondade, mas também falo de correção. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor incondicional, mas Deus corrige a quem Ele ama. Amém? Assim seja. Vamos aprender a viver nessa palavra. Vamos ser como Davi e receber o que Deus tem preparado para nós. Vinde como estáis.
Sirva ao Senhor. Não tenho roupa bonita. Vai com a roupa rasgada, remendada mesmo, querido. Não tenho calça comprida, vai de bermuda. Já aconteceu o fato de um rapaz entrar na igreja de bermuda toda rasgada. Nós fomos lá dentro, lá, tinha um irmão da igreja que tinha uma bolsa lá dentro. Nós pegamos uma calça e demos para ele, ele ficou feliz da vida e está servindo a Deus até hoje. Está com a camisa suja, vai com ela mesmo. Não deu tempo de pentear o cabelo, vai com o cabelo para cima, parecendo sabuco de milho, não tem problema não, queridos. Vinde como estáis, a Bíblia diz isso. Porque depois que você for, o Senhor trabalha para a mudança no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja. Eu tenho falado aqui hoje numa linguagem clara para você entender, né? Num linguajar claro para você compreender. Porque tem gente que fala assim, ou eu não fiz o meu cabelo, não penteei o cabelo, não fiz a unha e não vou à igreja. Com o que Jesus está interessado só na sua unha bem feita? Jesus está interessado no seu coração, nas suas obras que você vai fazer para Ele. Amém? Então, vinde como estáis, recebe a Cristo, que você será recebido no reino de Deus e vai alcançar a vida eterna no nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, pastor. Com certeza, é verdade, né? O Senhor, ele prefere um vaso quebrado, né, para que ele possa moldar, do que um vaso perfeito. Amém? Então, ele procura você na sua falha. Amém? Ele quer trabalhar nisso, ele quer te ensinar, ele quer te moldar, ele quer te preparar, para que quando precisar, você vai estar preparado. Glória a Deus. E como Davi, ele foi bem-aventurado, nós temos que querer essa bem-aventurança também sobre a nossa vida, né? A bem-aventurança de trilhar nos caminhos retos, amém? Que fala no versículo 119, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Amém? É assim que a gente tem que desejar, ser reto. Não querer desviar o caminho, não querer, né, dificultar, não querer prolongar aquilo que é mais fácil, que é o caminho reto, que é a presença do Senhor. Claro, né? Nós sabemos que não é fácil, que é difícil, que vai ser difícil, mas que nós não teremos uma outra opção, nós não teremos um outro caminho a seguir. Somente aquele caminho reto, como Davi fala, e como o Senhor deseja que você siga. Amém? E como o Senhor falou, né, pastor? É interessante que a melhor forma da gente aprender é ensinar, é ensinando. Amém? Quando o Senhor me ensina e eu ganho esse ensinamento e passo para o próximo, eu consigo me fortalecer, eu consigo ganhar, eu consigo acrescentar na minha sabedoria, no meu aprendizado. E assim eu vou ter o privilégio de expandir isso para o meu próximo, para a minha geração. Amém? Então é assim, meu amado, vamos expandir a glória do Senhor. Vamos contaminar este mundo com amor, com sabedoria, com corações quebrantados que possam entender a necessidade de servir a Cristo. Porque o mundo, ele é fácil, né? O mundo, ele é prazeroso. Como o senhor falou, né, pastor? Muitas pessoas desejam nesse momento estar ligando a televisão, assistindo uma novela, né? Se alimentando de coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Por quê? Porque a carne, né, ela deseja isso. Ela deseja receber esse fortalecimento carnal, né? Se erguer, não deixar que o espírito, né, tome conta. Nós temos que ser equilibrado. Nós somos equilibrado, perfeito aos olhos do Senhor. Mas quando você deixa a carne ser maior que o espírito, você ganha uma coisa negativa. Você traz para você algo ruim perante o Senhor. Amém? Então, queira alimentar o seu físico, sim, por necessidade, mas principalmente o seu espírito. Amém? Porque a carne, ela grita. Quando você sente fome, né, o seu corpo grita. Ele precisa de ser alimentado. O seu espírito, ele não grita. Amém?
Você precisa entender a necessidade de alimentar o seu espírito, a sua mente, o seu coração na palavra do Senhor, que vai te libertar, que vai te acrescentar uma sabedoria, porque assim você será como Davi, eu serei como Davi. Andarei por caminhos retos, sem desviar o caminho, sem querer acrescentar algo. Amém? Porque eu sei que aquilo que vem de Deus é o necessário para mim, pronto. Vamos ser assim, meu amado. Amém? Glória a Deus. Não se envergonhe, não se desanime, tenha esperança e compreenda que você já é um milagre perante o Senhor e que você tem sim testemunhos a ser dados para a honra e glória do Senhor. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Nós vamos estar orando para os irmãos, né, queridos? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu sempre falo que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. É como aquela pessoa que tem um terreno grande, mas não tem disposição para plantar. E tem gente que não tem terreno, ele pendura lá alguns litros PET, ele corta ele pelo meio, coloca a terra e ali ele colhe alface, couve, cebolinha e etc. Num lugar onde não tem terra para plantar. Tem gente que mora em apartamentos e tem ali as suas verduras, os seus legumes que ele mesmo colhe. Quando tem gente que tem um terreno grande, só está nascendo mato porque não tem disposição de plantar. Eu peço aos irmãos que tenham disposição para servir ao Senhor, amém? Para servir a Cristo, porque depois que a gente serve, a gente vai ser servido, né? A palavra de Deus fala que Abraão, quando ele serve a Cristo, depois os anjos veio e serviu Abraão também, né? Então, quando a gente serve o Senhor, a gente também vai ser servido, amém? Assim seja. Nós estamos aí na corrente, a oração dos milagres, e eu acredito que os milagres irão acontecer, igual como eu tenho falado, ao decorrer dessa semana, que no domingo 13 agora é o domingo do clamor dos milagres, né? Às 9 horas da manhã, vocês é o nosso convidado, teremos a Santa Ceia. Quem precisa do milagre, eu preciso do milagre, da transformação, perto ou longe, eu sempre falo que é a sua escolha, eu preciso do milagre. Então eu preciso pagar o preço. Qual é o preço? Sair de onde eu moro para ir aonde o Senhor vai manifestar o milagre. Então, domingo agora, você, moça, rapaz, criança, senhor, senhora, reúne aí e vem estar conosco, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer na sua vida e também na nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém? É muito bom falar do amor de Deus, né? É muito bom falar das grandezas do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento, né, pastor? Eu quero que o Senhor ore pelo povo aí hoje, pedindo a Deus que opere um milagre sobre a vida deles. Amém? Assim seja. Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, amados. Vamos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero te pedir para guardar o seu povo, para guiar o seu povo por caminhos retos e fortalecer, meu Pai, este pensamento, este coração, para que ele não tenha, que ele não entenda que há necessidade de desviar sobre o seu caminho. Meu Pai, nos guia para a tua palavra, nos guia, Senhor, para as tuas vontades e repreenda todo o mal da nossa vida, meu Pai, tudo que não provém de ti, tudo que nos afasta da tua presença, tudo que nos diminui, tudo que nos atrapalha, nos fortaleça, meu Pai, nos guia na tua palavra, no teu ensinamento e na tua vontade, para que nós possamos ter coragem, ter ânimo e nunca desistir. Eu entrego, meu Pai, a minha vida, eu entrego cada pessoa que nesta noite tirou este momento para entregar também a vida dela, a vida dos seus familiares, que todo mal, meu Pai, possa ser repreendido e que a tua presença possa reinar sobre essa casa, sobre esta família, sobre essa vida. É que eu lhe peço, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Pastor, obrigado pela presença do Senhor, que Deus abençoe o Senhor mais uma vez. Obrigado, queridos irmãos, a presença de todos vocês. Continue orando por nós, continue orando pelo culto no lar, para que possa dar continuidade, continue nos ajudando em oração e compartilhe, viu, queridos?
Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, a Igreja Plenitude, Graça e Paz, lá no YouTube, vai lá, se inscreva lá, dá lá o seu like, dá lá o seu joinha lá, amém? Vai lá, se inscreva lá, porque o nosso canal crescendo, nós vamos ter condições de anunciar mais e mais o Evangelho de Cristo. Manda para todos os seus amigos, diz assim, inscreva-se lá, dá o seu like, dá o seu joinha lá, né? Incentiva aí o teu público, incentiva aí os teus amigos, os teus colegas. Eu sei que tem gente que tem 500, 600, 700, 800, 1000 amigos lá no seu contato, lá manda para todo mundo, amém? Envia para todo mundo, não tenha vergonha de mandar as mensagens para os teus amigos, envia para todo mundo. Eles sendo cristão ou não cristão, manda para eles. E pede para eles se inscrever lá no nosso canal para nos ajudar lá no nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, um abraço para vocês. Lembre, amanhã estamos de volta, a partir das 7h15, e no domingo, às 9 horas da manhã, lá na igreja. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Pastor, a paz do Senhor, irmãos e queridos, a paz do Senhor, fique com Deus, uma noite abençoada para vocês todos, com Deus, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe vocês.